Bom dia a todos, estamos de volta com mais um programa do meu podcast Conversas Profundas. Hoje temos o prazer de receber como convidado o proprietário e fundador do Rocha Studio, Braulio Rocha. O Braulio chegou e migrou de Portugal para o Canadá em 2013 e em 7 anos criou uma das companhias de fotografia mais populares no Quebec. Até a sua história foi contada no jornal de língua inglesa aqui em Montreal, da Gazette. Então, antes de começar, uma palavra aos nossos patrocinadores. Para todos os vossos problemas de renovações ou de construções nas vossas casas, a Construção DPE é a companhia para chamar. Construção DPE, sempre pronto para vos ajudar. Então, bom dia, Braulio. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Bom dia. E vamos dar início à nossa conversa. Eu estive a ler o artigo que escreves sobre a tua pequena história no Gazette e fiquei muito interessado em contar essa história à nossa comunidade portuguesa. Então, podes começar já de início, pode talvez falar um pouco de crescer na Madeira e a tua vinda ao Canadá. Então, bom dia. Obrigado, Michael, por esta oportunidade e um bem-aja a toda a comunidade portuguesa aqui de Montreal e espalhada pelo Canadá e pelo mundo fora. Sim, eu vim da Madeira, eu cheguei aqui em 2013, já com 37 anos. Eu cresci no bairro Santo António Quinta Falcão. Para quem não sabe, é o bairro onde o Cristiano Ronaldo nasceu. Tem essa particularidade, nós crescemos no mesmo bairro, jogámos muita bola quando éramos mais novos. Eu com ele, com os primos dele e com o irmão dele, com quem ainda mantenho laços de amizade, com o irmão dele. Volta e meia mandamos uma mensagem a outro, como é que estás, o que andas fazendo, essas coisas todas. E vim para o Canadá em 2013. Vocês devem saber que a situação económica em Portugal é um país maravilhoso, não é? Gente maravilhosa, bonito, clima espetacular, comida espetacular, recebemos como ninguém, gente trabalhadora e humilde, mas a economia não é boa para quem vive e trabalha. É um país maravilhoso para visitar, mas não é bom para quem está lá a trabalhar. Os ordenados são baixos, as horas de trabalho são longas, as oportunidades são escassas. E então, quando me apareceu a oportunidade de vir para o Canadá, eu nem sequer pensei 2 vezes, vim para o Canadá, vim para Montreal. É interessante, porque eu morei nos Açores em 2007, quase um ano, e foi logo antes da crise de 2008 chegar ao Portugal. E tu imigraste foi em 2013, então ainda viveste lá uns momentos duros lá entre 2008 e 2013. E viu-se a diferença bastante. A Madeira é uma ilha turística, 100% da economia da Madeira, 100% da economia é baseada no turismo. Mesmo os donos de negócios que nunca viram um turista entrar na sua loja, não sabem se calhar, mas a economia é baseada no turismo, porque os seus clientes são madeirenses que trabalham em hotéis e restaurantes. Portanto, a economia toda baseada no turismo. E em 2008, 2009 a crise chegou, não é? A Madeira, eu lembro de estar a trabalhar num restaurante de turismo e tínhamos sempre grandes casas, grandes gorjetas, não é? Ambientes bons e estava sempre cheio. E aos poucos começamos a ver, porque a crise de 2008 chegou ao mundo inteiro, não foi só aos Estados Unidos, Canadá ou Portugal, a Inglaterra, a Noruega. A Madeira é o Havaí da Europa. Os noruegueses, os dinamarqueses, os ingleses, os franceses, que sempre vinham à Madeira o ano todo, compravam, e os alemães que são quem mais compra propriedade na Madeira, já deixaram de vir, e os que vinham já não deixavam gorjeta. Os locais, as pessoas que moram e trabalham lá, eu lembro-me perfeitamente, é triste ver a mudança lá no bairro onde eu morava, por exemplo. Nós tínhamos o bar da zona, não é? Ao fim de semana o pessoal juntava-se a ver o futebol, o Benfica, o Porto Sporting, cerveja, toda a gente trabalhava, toda a gente tinha um trabalho, não é?
Esse bar, por exemplo, esse bar para mim é o melhor exemplo do que a crise fez. O pessoal trabalhava todos os dias, toda a gente ia trabalhar, ao fim do dia chegávamos a casa, um banhinho e depois íamos para a rua, íamos ao bar falar com os vizinhos, uma cerveja, um dentinho, não sei se sabes o que é um dentinho, eles põem sempre um prato com um petisco, não é? É o petisco, eu ia dizer o petisco. O petisco, exatamente. E depois, quando a crise chegou, as pessoas começaram a perder os trabalhos, o ambiente mudou, já não vamos tanto ao bar porque não há dinheiro, porque perdemos os trabalhos, o bar começa a perder clientes, entretanto o bar fechou e nunca mais abriu. Ainda hoje em dia eu vou à Madeira de férias, o bar nunca mais abriu. A geração mais nova não tem trabalhos, foi quando começou a entrar droga lá no bairro onde eu cresci. Eu a crescer naquele bairro, a palavra droga não existia. Álcool, os mais velhos bebiam, ficavam bêbados, mas a juventude com drogas e isso tudo, nós não vínhamos, nada disso, nada disso. Não há trabalhos, a juventude começa a ficar, não há nada para fazer, estão ali o dia inteiro, não é? E foi quando a droga entrou lá no bairro, e aí eu comecei mesmo a ver uma diferença. Começamos a ver polícia, nunca se via polícia lá, embora é um bairro pobre, mas gente trabalhadora, não é? E as coisas, a crise atingiu a Madeira assim, muita gente perdeu o trabalho e depois começa tudo a emigrar. Os meus amigos, a maior parte dos meus amigos, da minha família, só o meu pai é que ainda está na Madeira. O resto dos meus irmãos, estamos toda todos. A gente emigrou, toda a gente foi embora. Aquilo quando começou a cair mal, aquilo começou a embalar. Foi uma bola de neve. Uma coisa atrás da outra, não foi? It's like a snowball. Foi uma bola de neve. Pessoas que eu conhecia, amigos que eu conhecia, que trabalhavam uma vida inteira na mesma empresa, por exemplo, e começaram do posto mais baixo e depois chegaram a gerentes e com bons trabalhos e ganhavam bem, perderam tudo, perderam casas. Muita gente tinha comprado antes de 2008, aquela malta da minha idade, quando se começa com o namorado e a se casar, fazem um mortgage para um apartamento, não é? Têm trabalho e de repente o trabalho foi abaixo, deixam de poder pagar. E assistiu-se a um fenómeno estranho que é muita gente com 25, 30 anos a voltar para a casa dos pais, a viver com os pais. E o que acontece? Ir viver com os pais, seja os pais da tua mulher ou os teus pais, não dá muito certo. Eles podem ter muito boa vontade, mas não há como o nosso espaço. Sim. A maior parte dos meus amigos ou emigrou ou vive com os pais, mas estão todos divorciados. Porque não dá certo. Os casamentos não dá certo. Em casa dos sogros nunca deu muito certo. Dá certo, exatamente. E é um ambiente assim um bocado triste. E quando saí da Madeira, a gente sentia isso, é pesado, é triste. É uma ilha espetacular, lindíssima, mas sentiu-se aquele ambiente. Então, quando me apareceu a oportunidade de ir para o Canadá, eu tenho que tentar. Tenho 37 anos, já malta gosta de emigrar jovens, já um bocadinho, 37 anos já para emigrar para um país, principalmente fora da Europa, porque na Europa nós temos o passaporte europeu, não é preciso esse trabalho, não é preciso nada disso. Fora da Europa é mais complicado, então vim para o Canadá, mas apanhei toda a gente de surpresa, o Canadá, mas vim, foi difícil, mas aqui estou. Não achaste difícil quando chegaste aqui o frio, uma casinha, a temperatura? Cheguei em janeiro, imagina, e vim em janeiro, na Madeira estavam 20 graus e cheguei aqui estavam menos 17 ou algo assim. Isso é uma pancada, recebes logo ao princípio. Eu nunca fui à Madeira e gostava de ir uma vez na minha vida. Então gostava talvez um pequeno... explica a gente a cultura da Madeira, o que é os pontos fortes da cultura madeirense. Bom, a Madeira é... Eu penso que a Madeira... Eu já estive nos Açores e eu penso que a Madeira não diverge muito dos Açores. O sotaque, como em todas as zonas do país, liga a mesmo, o sotaque é diferente. Quando a Madeira tem o seu sotaque, os madeirenses são como os açorianos, são trabalhadores, são imigrantes, não é verdade? Os açorianos eu penso que vieram mais para a América do Norte, os madeirenses foram mais para a África do Sul e Venezuela. A África do Sul, especialmente na Venezuela. E antes de eu vir assistir-se a um fenómeno estranho, que foi o retorno dos venezuelanos. Portanto, na Venezuela, com a situação política da Venezuela, o Chaves e depois o Maduro, muitos madeirenses, milhares de madeirenses foram para a Venezuela, milhares. Estabeleceram-se lá e enriqueceram, porque o madeirense é trabalhador, não é? Depois com o Chaves e o Maduro a coisa mudou um bocado e a miséria instalou-se. Milhares voltaram à Madeira. Imagina, tens uma população de 250 mil e de repente recebes milhares de imigrantes e filhos de imigrantes da Venezuela. Metade da ilha fala espanhol agora. Imagina a capacidade logística para receber aquela gente toda. Mas a parte oeste da Ilha da Madeira, portanto, a capital é Funchal, do Funchal para lá é oeste,
encontras muitos restaurantes com nomes espanhóis. Oh. É um fenómeno estranho. Mas as pessoas, a mentalidade é a mesma, é uma ilha turística, é uma ilha famosa pelo turismo, não é? A parte Vocês lá sul... têm festas muitas religiosas Sim, os arraiais, das coisas que mais gosto é os arraiais na rua, não é? As barracas com as comidas e as bebidas e as cervejas, umas as frescas. cervejas, tudo. O verão a gente estava sempre desejando que chegasse o mês de junho pelo Santo António e o São João e as festas. Então vocês são como a gente, então são gente de É festa. igual, é tudo igual. A gente, madeirense adora festa. Temos a nossa bebida tradicional chamada poncha. A poncha é uma bebida que eu faço aqui em casa às vezes. É feita com limão, com aguardente de cana-de-açúcar e mel de cana. E mistura-se isso tudo e é uma bebida que... E depois de 2 ou 3 isso deve dar uma pancada linda. Pois é, mas em todo lado na Ilha da Madeira há a poncha. O prato típico é... Então vou ver se me lembro quando chega à Madeira pedir para uma poncha. A primeira coisa que tens de fazer é pedir uma poncha. A Madeira é uma ilha extremamente montanhosa. Quem já esteve no Havaí, já esteve na Madeira, diz que a Madeira faz lembrar o Havaí. Extremamente montanhosa. Há montanhas por todo lado. O clima é ameno o ano inteiro, não é? A Madeira está 500 km afastado da costa norte-africana de Marrocos. Nós estamos mais perto de Marrocos do que estamos de Portugal continental. Estamos mesmo muito perto de Marrocos. E o clima na Madeira é muito influenciado quando há tempestades de areia no Saara Norte, que venha para os lados de Marrocos, acabamos sempre por receber na Madeira restos da tempestade. Eu lembro muitas vezes olhar para o céu e o céu está coberto de poeira das tempestades de areia que vêm. Portanto, a Madeira é isso, é um clima ameno. Muitos restaurantes turísticos, hotéis por todo lado. O lado sul é mais cimento, concreto, hotéis. Sim. O lado norte é mais verde, é mais virgem, mais pastos. É espetacular. O lado norte é fantástico. Olha, interessante. E pronto, é uma ilha lindíssima. Então diz, já tinhas um certo interesse na fotografia quando estavas na Madeira? O meu pai foi fotógrafo nas guerras coloniais. Quando Angola, Moçambique, nos anos 70, quando eles quiseram a independência, é que começou lá uma guerra. E o meu pai, ele era fotógrafo para um jornal português em Angola. E ele era fotógrafo, ele fez fotografias lá da guerra. E então eu cresci com o meu pai, ele sempre teve esse interesse pela fotografia. A gente, quando íamos dar voltas à ilha, com os meus irmãos e com os meus pais, ele sempre trazia a câmera, sempre tirava câmeras, e as máquinas, ele sempre tirava as fotos. E ele sempre gostou de um tipo de fotografia que não é olhar para a câmera e sorrir. Ele sempre gostou mais das fotos naturais, candid shots, action shots. E ele passou esse gosto para mim, contar a história acima de tudo, antes de... ele nunca dizia para a gente olhar para a câmera e tirar uma foto. Ele apanhava a gente a brincar, a olhar para as vistas, estás a perceber? E então... Isso é verdade, que eu estive a ver um pouco do teu portfólio e parece que cada fotografia conta uma história, ou as sequências de fotografias contam uma história. Que eu não conheço mesmo nada em fotografia, eu gostava que tu explicasses como é que faz uma foto dizer uma história. Como é que podes aos teus... como é que a gente chama? As pessoas a quem estás a tirar as fotos, como é que explicas ou fazes eles posicionar de maneira que podes contar a história? Como é que uma foto conta a história, afinal? Bom, eu tenho para quem está a ouvir, se quiserem ir ao Instagram, tem Rocha Studio no Instagram, mas eu criei uma outra página porque eu faço muitos bar mitzvahs para os judeus. Portanto, eu sou o maior fotógrafo, embora não seja judeu, sou católico, não é madeirense, mas por alguma razão eu tornei-me no maior fotógrafo da comunidade judaica. Só para dar um exemplo, nas próximas 2 semanas eu tenho 7 bar mitzvahs em 2 semanas, é uma loucura. É muita coisa. É uma loucura. E o Instagram chama-se The Bar Mitzvah Photographer e tem lá as fotos que eu faço do bar mitzvah. Vou dar o exemplo do bar mitzvah. O bar mitzvah é aquilo que nós chamamos de confirmation, a crisma. Ok, yes. Mais ou menos a mesma idade que eles fazem. E o bar mitzvah, o miúdo vem para uma sinagoga, não é? E eles na sinagoga têm aquilo que eles chamam de arca, de ark. Yeah. É uma porta que abre e lá dentro está a Torá. A Torá é a nossa Bíblia, é o nosso Velho Testamento. The Old Testament, it's the Jewish Bible. Sim.
Portanto, aquilo é as palavras de Deus, não é? As palavras, a Torá, a Bíblia, aquilo é as palavras de Deus. E eu, quando estou a fazer a fotografia, quando normalmente o miúdo vai e abre a arca para tirar o velho, eu vou dizer Velho Testamento para quem está a ouvir, para perceber melhor, e tira o Velho Testamento, só que em vez de ser um livro, são manuscritos, são Ok, sim, scrolls, ok? Yeah. Antigamente, naquele tempo, era scrolls, Era não é? sim. E eles mantêm essa tradição. Quando o miúdo vai buscar, ele tira aquilo fora para pôr em cima da mesa para abrir e ler. Portanto, ele está a agarrar nas palavras de Deus, certo? É o Velho Testamento, as palavras de Deus, para fazer aquilo. O que é que eu faço? Eu tenho um sistema de luzes que é controlado remotamente pela minha câmara e eu uso essas luzes para proper exposure das pessoas quando eu estou a tirar foto, não é? Se está muito escuro, mas também uso as luzes para criar efeitos especiais. E eu ponho uma luz dentro dessa arca e quando o miúdo abre, eu tiro uma foto e a luz dispara. E a luz por todo lado, que representa a luz de Deus, como se a luz de Deus estivesse a abençoá-lo. Estás a perceber? Muito bom, é que faz um efeito espetacular e as pessoas ficam uau, e aquilo é a luz de Deus, simula a simulação da luz de Deus que está a abençoar o miúdo quando ele abre. Depois, quando ele abre, ele põe aquilo na mesa, ele abre, não é para ler, faz parte da cerimónia, não é? Ele lê aquilo para quem está a ouvir. Eu ponho uma luz lá na Torá e quando ele está a ler, aquele dispara e a luz vem para cima. É como se fossem as palavras de Deus a luz, não é? É o que nos guia a nós. Eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus nos guia quando nós estamos, principalmente quando estamos no escuro. A luz de Deus é o que nos dá a direção, na verdade. Sim, e então aquilo representa a luz de Deus. E a comunidade, eu comecei a fazer isto, mas ninguém faz isto, mais nenhum fotógrafo judeu, os fotógrafos judeus nunca se lembraram de fazer isto. Eu comecei a fazer isto e fiquei famoso e as pessoas começaram, uau, nunca ninguém fez isto. E pronto, e agora toda a gente na comunidade judaica, eu tenho competição, obviamente, não é? Mas ninguém que se chegue perto é este fotógrafo português que veio e mostrou a eles como é que se faz. É interessante. E tem que os dizer, porque não é qualquer um que chega aí em 7 anos, cria uma reputação, não sei se a gente pode dizer em português, uma reputação, uma reputação dessa maneira e que é chamado e procurado dessa maneira. Queria dar-te os parabéns para isso, porque poucas vezes tem-se visto isso na nossa comunidade. Agora eu quero entrar um pouco na tua história e na tua vinda e na tua história daqueles 7 anos, vamos dizer, até agora faz 8, estamos em 2021. Mas tu, quando chegaste ao Canadá, ok, talvez estiveste um pouco à espera dos papéis, não? Como a todos? Foi extremamente complicado, muito complicado. Passei uma fase muito má, quase que desisti. Nós chegamos aqui, nós não é como na Europa, não é? Precisamos do visa de trabalho e eu estava aqui com visa de turismo. Então, visa de turismo na altura, não sei agora, mas na altura 6 meses e nós podíamos renovar um máximo de 3 vezes. Portanto, eu sabia que com 1 ano e meio eu estava garantido aqui. Mas num 1 ano e meio eu tenho que arranjar maneira de... E não é fácil. Eu tenho que arranjar maneira de viver, eu tenho que arranjar maneira de ter um permanent residency que o governo não dá assim só porque lhes apetece, na verdade, não é fácil. Claro que sim. Eu lembro há muitos anos atrás, eu estava na Madeira, eu era muito novo ainda, e eu lembro-me de ver nas notícias, não sei quando é que foi isto, eu tenho 45 anos, portanto isto foi, eu devia ter uns 15 anos na altura. Eu lembro de ver nas notícias que o Canadá tinha expulso muitos imigrantes portugueses do Canadá porque eles não tinham os papéis em ordem. E há muitos imigrantes que já estavam no Canadá já há muitos anos. Eu lembro-me de ler isto nas notícias e pensar, poça, se esses imigrantes já estavam aqui há tantos anos e mesmo assim não tinham os papéis e foram expulsos, como é que eu vou fazer isto? Em 2013. Anyways, arranjei trabalho numa empresa de mudanças, de management. Foi o teu primeiro emprego aqui? Foi. Hold on. Tchau. I can't now, Sonia. I'm doing something. Sorry about that. Foi o teu primeiro emprego, então, na companhia de Foi mudança? de management, que era dos poucos que pagavam dinheiro ainda. Não, tinha que ser um trabalho de dinheiro, não é? Não tinha autorização para trabalhar. E trabalhei nessa empresa de mudanças, que é um trabalho físico do mais difícil que se pode imaginar. Going up and down stairs with fridges and furniture e fazer isso todos os dias, 10, 12, 14, 16 horas, 18 horas por dia, não é?
E quando havia, porque o inverno é a altura baixa para esse tipo de negócio, não há muita Ainda gente por cima, que faça yeah. mudanças. O verão, sim, o verão, poxa, era todos os dias, às vezes 2, e o dia 1 de julho, the moving day, Oh, isso, oh my God. isso é um dia para chamar de oito. Jesus, isso é o Super Bowl do dia das É, mudanças, é. é verdade, é verdade. E foi o que me manteve vivo. E eu depois, entretanto, a recomendação de um imigrante romeno, ah, meu amigo que eu conheci, ele estava aqui legal já, ele deu-me o número de telefone da advogada dele, porque eu sempre pensei, foi para encontrar um advogado que seja de confiança, que não vai me tirar o dinheiro todo e no fim não faz nada, É. que a gente ouve histórias, há histórias dessas, Oh, não é? De sim, pessoas, olha. mas este romeno ele disse-me que para ir com ela, ele era alguém que ele conhecia, e realmente foi uma advogada espetacular, custou-me dinheiro, mas fez o trabalho. Eu costumo dizer, quando a gente paga e o trabalho é feito, não é caro. Ah, Quando a exatamente. gente paga e o trabalho não é feito, mesmo que pagues pouco, mas o trabalho é mal feito, é caro. É Mas sempre caro. Se o trabalho estiver mal feito, seja lá é o que caro, pagaste, é sempre caro. é caro. Mas se tu pagas, mesmo que pagues bem e o trabalho é bem feito, então. E esta era uma advogada grega cujos pais sofreram muito quando vieram da Grécia por causa de problemas de imigração, e ela disse-me, eu cresci a ouvir os meus pais com dificuldades por causa de imigração, e eu jurei quando era miúdo eu vou ser advogado de imigração e vou ajudar imigrantes. E ela Uau. fez um trabalho exemplar. E ao fim de 1 ano e meio, eu renovei o visto depois de 6 meses, casei com a minha mulher, foi necessário a gente se casar. Ela, by the way, voltar atrás no tempo, eu vim para o Canadá porque os pais da minha mulher são madeirenses, já estão aqui no Canadá há 50 anos, e em 2012 os pais da minha mulher foram à Madeira de férias com a Sónia, que é a minha mulher, e foi assim que nós nos conhecemos. Sim. Quando a Sónia foi de férias e depois ficámos em contacto e eu vim aqui por causa dela. Então vocês tiveram que se casar para fazer os papéis, o andamento dos papéis mais rápidos, não? Mais rápido. Portanto, o casamento não foi um casamento de fraude, não é dessas Não, coisas de não, não. casar para ter os papéis. Nós estávamos juntos, namorados, Hum. fazíamos imensas coisas juntos, já fomos às cataratas de Niágara, uma relação saudável. Sim. Mas tivemos que casar para fazer as coisas mais rápido, e o governo do Canadá depois, e ela patrocinou-me, e ao fim de 1 ano e meio, no verão de 2014, finalmente recebi aquela notícia que foi dos melhores dias da minha vida, a dizer que eu tinha ganho o direito de ficar aqui, A tua residência permanente. residência permanente. Foi das coisas mais. E então foi aí que amanhaste o teu emprego como na limpeza Sim, no sinagoga, não foi? exatamente. Portanto, eu não tenho, I don't even have a high school diploma, right? Portanto, tive que começar por baixo. Através de um contacto da minha mulher, comecei a trabalhar na sinagoga Shara Shamayim em Westmount, e o trabalho que eu tive lá foi de janitor, foi de limpeza, era lavar as casas de banho, limpar o chão, vacuum os escritórios. E a sinagoga é a maior sinagoga judaica do Canadá. Oh, isso eu não É um sabia. monstro. O edifício da sinagoga. Portanto, a nossa cultura, a igreja é onde nos casamos, mas depois a festa é noutro lugar, Sim. certo? Nós casamos numa igreja e depois vamos para uma. Os judeus não, os judeus têm o santuário, a igreja deles, e a recepção no mesmo lugar. Oh, Portanto, é tudo lá no mesmo é lugar. tudo feito no mesmo lugar. No mesmo lugar. A Shara Shamayim é a maior e mais rica sinagoga do Canadá. Em Westmount, que é uma zona já por si rica, não é? Os membros é tudo pessoal que mora, os judeus que moram ali em Westmount, gente com muito dinheiro. A sinagoga é tão grande que it's a whole block. Oh, uau. It's a whole block. Tem 2 escolas privadas só para ricos, de miúdos judeus ricos lá dentro. Tem 2 escolas privadas. Tem imensos salões de festas, salas de reuniões, escritórios. Tem um parque, tem uma garagem para estacionamento que ocupa a área toda da sinagoga. É uma coisa mesmo. Como tem muita gente na comunidade portuguesa que trabalha na limpeza, só para dar uma ideia do tamanho do sinagoga, quanta gente trabalhava contigo solamente na limpeza? Hold on. Yes, Sonia. Sonia, I'm here. I'm on the computer. Sonia, I'm doing an interview now. I'm doing the interview. My wife, sorry. Okay. Um, como eu estava a dizer, para dar uma ideia do tamanho do sinagoga, quantas pessoas trabalhavam só na limpeza, no trabalho de limpeza desse sinagoga? 1, 2.
Temos para aí 10 pessoas. Então tem um tamanho grande. Eu trabalhei na Grande. Place, eu trabalhei na Place Ville-Marie, que é 44 andares, e a gente era 12. Então imagina. 12, umas 10 pessoas. Não é um edifício alto, mas é grande. É grande, Muitas pessoas. é E depois não é só- largo. é largo. E depois eles fazem imensos eventos lá. Imensos. Como tem 2 escolas, fazem eventos para as escolas. E aquilo é constantemente coisas Sempre em a andamento. conferências também. Eles tinham sempre, uma vez por semana, um convidado especial, conferência. Aquela juiz judaica dos Estados Unidos que morreu em setembro do ano passado, do Supremo Tribunal, ela foi convidada lá. Não sei se conhece aquela mulher que eles chamam a Dr. Sex, que é uma velhinha, uma doutora muito famosa. A Laura, se não me engano, qualquer coisa assim, esteve lá também. O Justin Trudeau esteve lá. Quando eu trabalhava lá, o Justin Trudeau esteve lá. Portanto, aquela sinagoga tinha sempre grandes... É conhecida. É bastante conhecida. E nós éramos... E portugueses, o superintendente, o encarregado geral é português da sinagoga. E nós éramos 4 portugueses, um deles morreu o ano passado, infelizmente, o Armando, não sei se conhecias, é um açoriano também, que morreu de cancro. Talvez. Morreu o ano passado, não, há 1 ano e meio, e o funeral dele foi na igreja portuguesa, e o rabi da sinagoga, que é um dos mais importantes rabis da América do Norte, ele veio junto com o padre e fizeram o serviço juntos. Foi bonito de ver. Uau. Foi bonito de ver. Porque o Armando trabalhava na sinagoga há muitos anos, era muito conhecido na comunidade judaica, e eu lembro no serviço fúnebre, tinha muitos portugueses, muita gente que trabalha na sinagoga, e tinha também muitos judeus. E o padre e o rabi fizeram um serviço juntos na igreja portuguesa. Eu gosto de ver isso, quando tem comunidades juntas para dar homenagem a uma pessoa. Eu acho isso lindo e devia acontecer mais vezes. Foi muito bonito de ver. Então agora chegamos ao ponto, talvez, de quando tu viste, como eu li no artigo no Gazette, foi visto que eles estavam sempre a dar trabalho de fotografias a pessoas, a outras companhias e coisas, e tu desta sugestão de para que é que tu, como já estás a trabalhar lá, para que é que te dão uma chance para ti, para tu tomares as fotografias? Então explica um pouco dessa história, como é que tu ficaste a tomar conta da parte de fotografia do sinagoga. Certo. Bom, em primeiro lugar, o primeiro passo para ter sucesso é iniciativa. Nós temos que encontrar aquilo em que nós somos bons e fazer com que a comunidade à nossa volta nos pague por aquilo que nós fazemos que somos bons. Eu era bom em fotografia, agora tenho que arranjar uma maneira de ser pago para fazer fotografia, porque fotógrafos há muitos, qualquer um hoje em dia com um telemóvel, mas como é que eu vou destacar no mercado tão concorrido? A primeira coisa a fazer, seja a fazer limpeza, se alguém me está a ouvir e faz limpeza todos os dias, de manhã à noite, e tu trabalhas, apareces, os teus patrões confiam em ti, começa a tua empresa de limpeza. Faz a tua própria empresa de limpeza. Porque é que vais trabalhar para um patrão 8 horas, 9 horas por dia? Trabalhar no duro para dar o dinheiro. O que tu estás a fazer é para outros, não é? Encontra aquilo, seja limpeza, canalizador, eletricista, carpinteiro, fotografia. Se tu és bom em algo, certifica-te que as pessoas vão te pagar para tu fazeres esse serviço. E a minha mentalidade foi essa. E especialmente se tu gostas do que tu fazes. Especialmente se tu gostas do que tu fazes. Eu via sempre eles a fazerem eventos lá na sinagoga, nos feriados judeus, não é? Nós temos os nossos santos populares, eles têm lá os feriados judeus. Faziam, porque é uma sinagoga rica, eles faziam eventos que é uma loucura mesmo. Eles tinham dinheiro para organizar eventos. Não... E eu sempre vi eles ou contratavam um fotógrafo ou não tinha fotógrafo às vezes. E então um dia, com a minha roupa de limpeza de contínuo, eu tinha acabado de limpar o chão e enchi-me de coragem, fui bater à porta do diretor e falei com o diretor e disse: olha, eu quero fazer uma proposta a vocês. Eu sou fotógrafo, faço isto como um hobby, não é? Mas vocês pagam sempre alguém para vir fazer a fotografia dos vossos eventos aqui, ou às vezes nem vem fotógrafo nenhum. Porquê que não me contratam a mim? Eu conheço o edifício, eu conheço cada canto do edifício, conheço as sombras. Fotografia, o mais importante na fotografia é luz e sombras. Conheço onde estão todas as luzes que vêm das janelas e onde estão todas as sombras, todos os cantos. Conheço tudo deste edifício. Porquê que não me dão a mim uma oportunidade? E o diretor, ele gostou,
Porque os judeus têm algo em comum connosco. Os judeus, os antepassados deles também são imigrantes que fugiram da Segunda Guerra Mundial, Sim. por exemplo, ou antes, não é? E chegaram aqui sem nada, zero. Perderam tudo porque os nazis tiraram tudo. Yeah. Eles chegaram aqui sem nada. E à custa de muito trabalho transformaram-se numa comunidade que é aquilo que nós sabemos, não é? Rica, influente e isso tudo. E eles apreciam estas iniciativas. E o diretor olhou para mim, o avô dele é sobrevivente de Auschwitz. Uau. Portanto, ele cresceu a ouvir as histórias do avô e ele olhou para mim e ele disse: Braulio, eu aprecio a tua iniciativa, vamos fazer o seguinte, temos um evento na próxima terça-feira, tu vais fazer as fotografias, não cobres nada, para ver se a gente gosta. Se a gente gostar, vais ser o nosso fotógrafo. E eu fiz o evento e eles gostaram, eles adoraram. E eles disseram: ok, a partir de agora tu és o nosso fotógrafo. E eles, na altura, eu como empregado de limpeza, eu recebi o ordenado mínimo, $12 por hora, ou 12,50 ou algo assim. Para fazer a fotografia, eles me pagavam $50 por hora. Uau. Na altura, $50. Assim, É um choque, é uma diferença. Caraças, vou fazer. Então, o que eu disse à minha mulher: olha, agora não voltamos para trás. Eu agora não olho para trás. Vamos já criar um nome, vamos criar uma empresa, vamos criar um website, vamos criar um Instagram, vamos já fazer tudo isto, porque é agora ou nunca. É agora ou nunca. Pois, eu tenho, mesmo no artigo, gostei imenso de um quote, uma citação, que tu disseste, que é: "This is the time to do it or you never will." Exato. E eu acho isso maravilhoso, porque há muita gente, não sei, vou experimentar, isso não correr bem, isso não correr bem. A gente vamos a fazer e depois já te vê. Exatamente. É muito melhor fazer e depois aprender, se não correr bem, aprender e a melhorar, que nunca fazer e depois ter sempre o regret de nunca ter feito, não? Exatamente. Portanto, quando aparece uma oportunidade dessas, não dá para pensar duas vezes. É fazer. E temos que nos mentalizar que as coisas vão falhar, vai haver falhanças, vai haver erros, vai haver alturas em que vamos bater com a cabeça no chão, vai haver portas que nós vamos bater e que vão abrir e a gente entra e tem a oportunidade. Há outras portas que nós vamos bater que vão abrir, a gente vai entrar, mas depois vai ser expulso, vai fechar no nariz. E vai haver outras portas que nunca se vão abrir. Não faz mal. Continuar a insistir. No dia a seguir, voltar à mesma porta, bum, bum, bum. No dia a seguir, bum, 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 até que a porta abre. Nem que o cliente olhe para ti e diga: porra, olha, és tão chato que eu vou-te dar o trabalho. Prontos. Hustling. You have to hustle, não é? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Então eu comecei. Na altura eu era empregado de limpeza da sinagoga. Eu fazia part-time como empregado de mesa, porque a sinagoga tinha muitos casamentos e bar mitzvah. Eu começava a trabalhar às 6:30 da manhã, acabava de trabalhar às 3 da tarde, mudava de roupa, tomava um banho lá, mudava de roupa e ia trabalhar no mesmo edifício como empregado de mesa nos casamentos, nos bar mitzvahs. Chegava a casa à meia-noite. Eu trabalhava 21 horas por dia. Vou-me estar trabalhando. On top of this, nos fins de semana, eu comecei a fazer fotografia, um bar mitzvah aqui, um casamento ali, um batismo aqui. Portanto, eu estava a trabalhar todos os dias sem parar, a maior parte dos dias 21 horas por dia. Mal dormia. Todos os dias sem parar. Ao princípio do início de um projeto ou de uma companhia como a tu tiveste, é muito importante meter o seu tempo todo dentro disso. Não existe outra. Não é importante. É muito mais do que importante. Não é uma questão de vida ou morte, é muito mais do que isso. Quando nós começamos uma empresa nossa, quando metemos a cabeça e vamos fundo, é agora ou nunca, para ter sucesso, porque hoje em dia toda a gente faz tudo. Há concorrência em tudo. É muito difícil tu apareceres com uma ideia, seja lá o que for, que ninguém pensou antes. Mas tu apareces com essa ideia, depois ainda é muito difícil fazeres o teu nome conhecido. Como é que tu pões a tua marca lá fora, não é? Então tu tens de dedicar a 100%. Isto tem que se tornar uma obsessão. A única obsessão. É a única coisa que conta a partir de agora. Nothing else matters. Para ter sucesso numa empresa hoje em dia, tens que trabalhar. Olha, o Elon Musk, pode-se gostar ou odiar do Elon Musk, ele disse uma coisa, eu sigo ele no Twitter, também eu sigo toda a gente no Twitter, eu sigo o Donald Trump antes de ser expulso, eu sigo o Trudeau, eu sigo o Biden, eu sigo o Roger Stone, eu gosto de ouvir as duas partes. Eu também. E o Elon Musk disse uma coisa, alguém disse que o Elon Musk era um sortudo porque ele é rico, e o Elon Musk respondeu: porra, eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, e eu sou o sortudo. Percebes? Portanto, é isto. Eu
Olha, agora para mim, eu na minha casa, eu estou no andar de baixo, eu construí no andar de baixo um escritório, lounge, estúdio, trabalho em casa, eu enquanto estou a tomar café, eu fecho negócios de milhares de dólares, enquanto estou a tomar um café, estás a perceber? Mas como é que eu cheguei aqui? Cheguei aqui porque isto tornou-se uma obsessão. Isto tem que ficar gravado nas células, nas tuas células, tem que ficar gravado no teu crânio, tem que ficar gravado no teu sangue. Tu, quando começas uma empresa tua, se queres stand out, seja lá o que for, se queres stand out, porque há muitos a fazer, tu tens que ir para a cama mais tarde do que todos os outros, levantar mais cedo do que todos os outros, tu tens que adormecer a pensar nisto, tu tens que sonhar com isto, tu tens que acordar a pensar nisto, tu tens que comer isto, tu tens que beber isto. Quando estás a fazer amor com a tua mulher, tu estás a pensar nisto, não estás a pensar na tua mulher. Então, o que eu estou a dizer, isto é uma estou a perceber, é muito bem dito, muito interessante. Isto é assim, para se ter sucesso no mercado de concorrência, eu tenho que fazer mais do que os outros, todos os segundos, todos os dias. É uma obsessão. Estás a perceber? E então, quando eu comecei na sinagoga, comecei a fazer isto assim, e depois, meus trabalhos, comecei a ter clientes fora da sinagoga, e eu cobrava na altura $90 por hora já, $90 per hour. Em 2014, quando eu comecei a empresa, não, mentira, estou a mentir, eu comecei no final de 2015, para 2016, eu em 2016, eu trabalhava como empregado de limpeza a 12 dólares 50. Depois, entretanto, desisti de empregado de mesa, que já não havia hipótese de fazer tudo, mas eu tinha sempre o meu trabalho. Das 6h30 da manhã às 3 da tarde, é 12,50 por hora, que era o meu trabalho, e depois 90 por hora, quando eu ia fazer trabalhos de fotografia. E os judeus fazem eventos durante a semana, não fazem ao fim de semana. É mais às quintas, às segundas, às terças, aos domingos. E pronto, e depois o meu nome, à custa de muita criatividade, eu comecei a ter aquelas visões de brincar com as luzes, em vez de ser só fotografia, olha para a câmera, fotografia, posa para a câmera, faz a pose, pá. Comecei a pensar, não, isto há aqui, eu posso fazer outras coisas. Eu não te consigo explicar como é que eu tive estas ideias para criar estas fotos, mas eu acredito em Deus. É a criatividade, tu és uma pessoa criativa. Exatamente, a chegar a um local, ver, ninguém me disse, eu apenas via, e eu acredito que aquilo era Deus a tocar em mim, plim, para ali. Sim, olha para ali, olha o que é que tu vês ali. E as sinagogas são edifícios escuros. Depende, há sinagogas que têm bastantes janelas, mas outras são edifícios escuros. E eu olhava assim para um canto e vi uma sombra, a luz a vir da janela e uma sombra, e eu pensei, isto parece uma cena de um filme, vou fazer qualquer coisa ali com o miúdo. E eu comecei a fazer fotografia como se estivesse a fazer um filme. Quando eu entrego o trabalho ao cliente, o cliente diz que não é vídeo, é fotografia, mas cada foto parece que eles estão a ver um filme. Vídeo. Um vídeo. Yeah. E o meu estilo é mais dramático, é mais escuro. Como é que é um estilo mais escuro, mais dramático, é mais moody, como se diz em inglês. É muito moody. É porque muita gente vê uma pessoa que tem sucesso e pensam que isto cai em cima das pernas. Eles não veem o trabalho que está por trás do sucesso todo. E eu acho que é importante para aqueles que estão a ver e que estão talvez a querer dar início a uma companhia ou um negócio ou um projeto. Gostei muito de ouvir tu a falares de obsessão. Tem que ser o trabalho, o tempo e o trabalho tem que estar metido se tu queres ser sério nesse projeto ou nessa companhia que queres dar início. Então, estás a falar de 2015, 2016, então estás a fazer vários bar mitzvahs, casamentos e isto tudo. Então chega 2018, 2019, já estás-te a sentir mais confortável em deixar o teu emprego de limpeza. Exatamente. 2018, desse momento. 2018 foi o breakout year, foi o ano que realmente eu comecei a ver eu na altura já estava a cobrar $120 por hora para fazer a fotografia, portanto, eu continuo a trabalhar como empregado de limpeza a $12 por hora e às 3 da tarde tomo banho, mudo de roupa, agarro no meu equipamento e vou trabalhar e ganho 10 vezes mais por hora. No mesmo dia, estás a perceber? Eu posso-te contar histórias surreais porque não é fácil tomar a decisão. É $12.50 por hora, mas tem pension, tem insurance. A decisão de largar isso tudo e ir para um trabalho em que só recebes se fizeres o trabalho, não é verdade? Não é uma decisão fácil de tomar. Não.
mas eu estou a fazer já estou a fazer muito, já estou a fazer 3 vezes mais por ano com a fotografia do que fazia Com a com limpeza. o meu trabalho. A vida começa a mudar, de repente nós agora temos dinheiro, podemos fazer coisas que antes não fazíamos, não é? Os meus colegas empregados de limpeza, eles diziam: "Bro, o que é que ainda estás aqui a fazer? Tu estás a fazer tanto dinheiro e estás aqui a limpar o chão." Isso é uma decisão que não é fácil de tomar. Eu estava com um nível de vida já que ninguém acreditava que eu era empregado de limpeza. Eu estava com um nível de vida altíssimo mesmo. Compramos um carro novo e viajávamos, e os meus colegas lá, coitados, na sinagoga, não é? Não podiam fazer, não é? E então eu perdi um bocado o meu pensamento. Essa decisão de deixar o Ok. emprego. Portanto, 2018 foi o breakout year, mas eu tenho histórias surreais. Antes de desistir, por exemplo, vou dar um exemplo, chama os bar mitzvahs. Quando havia bar mitzvahs no edifício onde eu trabalhava, muitas vezes o meu patrão foi espetacular, português, imigrante, e ele deixava-me tirar dias, horas de trabalho para ir fazer a fotografia. E eu muitas vezes ia para uma sinagoga em Côte Saint-Luc, for example, fazer um bar mitzvah às 8 da manhã. O bar mitzvah acabava às 11 meio-dia. Eu ia para a sinagoga em Westmount, quando acabava o bar mitzvah, sinagoga em Westmount, mudar de roupa, pôr a roupa de limpeza e trabalhar, e ir limpar as casas de banho. Eu tinha acabado de fazer $600, $700 em 3 horas e voltava à sinagoga para fazer as 12 horas, $12 por hora, para ganhar $80 num dia inteiro de trabalho. Portanto, isto é surreal. Mas uma das histórias mais surreais foi quando eu ainda era empregado de mesa lá na sinagoga e eu fui contratado por um casal para fazer um casamento lá na sinagoga. Portanto, nunca me esqueço, 4 de abril de 2019. 3 de abril eu estou lá na sinagoga a trabalhar, eu estou a limpar a sinagoga, a aspirar vacuum, o santuário, para o casamento no dia a seguir, fazer os preparativos, montar as mesas, porque a festa é lá, 300 convidados ou 400 convidados, não é? Uau. 40 mesas de 10 pessoas, trabalhar o dia inteiro para isso. No dia a seguir, 4 de abril, eu tirei o dia de folga, o meu patrão, como eu disse, foi espetacular. Fotografei o casamento, até à 1 da manhã, na sinagoga onde eu trabalhava. 400 convidados fazem muita sujidade. Yes. Não fui para casa, dormi na sinagoga, eles têm lá quartos e sofás, não sei o quê. Não fui para casa. Portanto, eu cobrei por esse casamento, nunca me esqueço, quase $7,000. Portanto, tinha acabado de fazer $7,000. Não fui para casa, dormi 4 horas na sinagoga. No dia a seguir, acordei, mudei de roupa, pus a minha farda de contínuo, de empregado de limpeza, e fui limpar a porcaria do casamento que eu fotografei no dia anterior. Fui limpar as casas de banho. $80. Fui limpar as casas de banho com os convidados, onde os convidados mijaram, fizeram o xixi, cocós. Fui limpar o chão. 4 de maio ainda é inverno, portanto as pessoas ainda vêm com as botas com o snow e com o sal para dentro da sinagoga, limpar o chão. O santuário, que é uma carpete, uma confusão. Eles tinham 400 pessoas lá dentro, não é? Limpar o santuário no dia a seguir do casamento que eu tinha fotografado no dia anterior. Uau. Histórias surreais. Tinhas feito $7,000 no dia antes para fotografiar e foste fazer $80 para limpar o casamento que foste fotografiar. Exatamente. Histórias surreais mesmo. E quando havia bar mitzvahs lá, eu dizia ao meu patrão: olha, amanhã há um bar mitzvah aqui, eu vou ser o fotógrafo, eu vou vir fazer o bar mitzvah e depois mudo de roupa e limpo. Portanto, eu chegava à sinagoga às 7 da manhã para fazer a fotografia do bar mitzvah, fazia a fotografia, 11, meio-dia, acabava o bar mitzvah, a família ia-se embora para casa, eu não ia para casa, eu ia para baixo para o locker room, mudar de roupa, pôr a roupa de contínuo e ir limpar a sinagoga onde tinha acabado de acontecer o bar mitzvah e eu não tinha acabado de fazer as fotografias. Portanto, foi histórias surreais mesmo. 2019, portanto 2018 breakout year, 2019 foi o ano da confirmação. Portanto, 2018 o breakout, I bust my name up, as pessoas à força, teve que ser à força, teve que ser a pontapé. O meu nome está na comunidade judaica. 2019 foi o ano da confirmação, foi o ano que o telefone não parou, era marcações atrás de marcações. E em maio, a partir de maio, o ano inteiro eu tinha casamentos fora do Canadá. Eu tinha um casamento marcado na Inglaterra. Foi isso que eu li também no artigo, sim. Em London, não foi?
Yeah. Então o que acontece? Eu tive uma conversa com a minha mulher, nós fomos à Madeira em fevereiro, de férias, e em 2019 chegamos aqui e disse, olha, estou a olhar para o calendário, acho que está na altura de pensar em desistir da sinagoga, porque o ano vai ser muito ocupado e não posso estar a tirar dias após dias. Eu nunca me esqueço, na semana a seguir eu ter desistido, e depois vou voltar atrás, mas na semana a seguir eu ter desistido, os casamentos judaicos são durante a semana, eu tinha casamentos, houve uma semana em que eu tinha casamentos todos os dias. Todos os dias eu tive um casamento judeu. Segunda, terça, quarta, quinta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Todos os dias um casamento. Uau. Estás a perceber? E então eu falei com a minha mulher e nós dissemos, pá, é um risco, mas vamos fazer. Nós tínhamos poupança já, estávamos bem da vida, não é? Confortáveis. Está na altura de fazer isto porque eu quero levar o meu negócio ao nível seguinte e eu não posso fazer isso se eu estou a trabalhar na sinagoga, porque a trabalhar na sinagoga também estou cansado. Na altura eu morava em Repentigny, Westmount, Repentigny, com o trânsito em Montreal, era 1h30 para baixo, 1h30 para cima, é 3 horas por dia a conduzir, um gajo chega a casa estourado e às vezes não tinha energia para me sentar à frente do computador e clientes e não sei o quê. Eu também és humano, não? Exatamente. O meu corpo começou-se a ressentir. E então, em fevereiro, voltei da Madeira de férias, fui ter com o meu patrão e disse, olha, vou-lhe dar 3 meses para arranjar uma pessoa para o meu lugar, maio. Eu olhei para o calendário e disse, maio 17, porque a partir de maio 20 eu não ia parar. Então, maio 17, descansar 3 dias e depois... E disse ele, maio 17 é o meu último dia. Ele ainda tentou-me convencer para ficar até maio 25, porque é uma altura de muito trabalho na comunidade, muitos feriados e muitos eventos. Vou trabalhar para mim agora, vou ser o meu próprio patrão. E maio 17 foi o meu último dia. 2019, então? 2019. E foi uma coincidência, porque esse artigo, por coincidência, saiu no meu último dia na sinagoga. Foi em maio de 2019, está certo? Maio 17. Portanto, como é que esse repórter do Gazette ouviu falar de mim? Através de uma pessoa lá na comunidade, que tornou-se muito minha amiga. Eu ganhei o respeito da comunidade, eu ganhei a admiração da comunidade. Este gajo que trabalha tantas horas por dia como empregado de limpeza está a fazer fotografias espetaculares que mais ninguém faz, não é? E então houve um repórter que é a Susan Schwartz, que foi quem escreveu esse artigo, ela é judaica, ela é judia também. Ela, através de um amigo, ela ouviu falar da minha história, este gajo que é empregado de limpeza e que tornou-se entrepreneur e que vai agora desistir do trabalho e é um entrepreneur, não é? Tem a sua própria empresa. Ela ouviu falar e um dia o que acontece? Ela foi lá à sinagoga falar comigo. Lembro-me de estar no andar de cima, portanto a sinagoga tem 3 andares, estava no andar de cima, era o meu posto, e o meu patrão, o José, ele chama-se, Braulio, podes vir cá abaixo, está aqui alguém para falar contigo. E eu deixo, e eu não sabia quem era, assim. Eu sou a Susan Schwartz, sou a jornalista da Gazette, eu queria falar contigo uns minutos só. Assim, claro. Eu ouvi falar que tu és fotógrafo e que a tua empresa teve sucesso e que agora vais desistir do teu trabalho e vais ir posso fazer uma entrevista contigo? E eu fiquei assim surpreendido, o Gazette, eu conheço o Gazette, não é? Assim, claro, não há problema. Ok, vamos marcar, eu vou-te mandar uma mensagem, vou falar com o meu editor primeiro para ver se ele quer fazer isto, depois manda uma mensagem e nós fazemos isto, ok? Uma semana depois, para aí, ela manda uma mensagem a dizer, ok, vamos fazer a entrevista. Vamos fazer a entrevista aí na sinagoga, eu vou trazer um fotógrafo comigo e vamos fazer a entrevista aí na sinagoga. Disse, ok, é pedir permissão aos diretores da sinagoga, ver se eles não se importam, pronto. 2 semanas antes de eu sair, foi quando ela veio. E a Sónia, ela pediu à minha mulher para estar lá comigo, não é? A Sónia esteve lá comigo e ela fez a entrevista e tiramos fotografias comigo a aspirar o chão e não é? E fizemos a entrevista. Ok, ela agradeceu, foi embora. Eu estava convencido que ia ser um quadradinho só na última página da Gazette. Para mim quem sou eu? Não é? A Gazette, Montreal Gazette. Eu estava convencido. No último dia foi quando saiu, ela manda uma mensagem 17 de maio, foi o meu último dia lá, não é? Eu mal trabalhei no último dia, aquele era o último dia, eu estava lá só a fazer corpo presente, não é? Uma mensagem a dizer, olha, na edição online está lá já saiu o artigo. Ok, eu vou ver e vejo aquele artigo enorme. Mandei à minha mulher. Toda a gente na sinagoga tinha visto o artigo já. Toda a gente me dava os parabéns e não sei o quê. Foi no último dia, pronto. 2 dias depois sai a edição em papel. Portanto, o artigo não saiu no mesmo dia, saiu 2 dias depois.
Eu não sei se sabes, mas a edição em papel, não sei se tu viste o artigo online ou a edição Online, em papel? yeah, online. Okay. A edição em papel teve 2 páginas. Uau! 2 páginas. Uma delas, uma foto, na primeira página, metade da página era uma foto minha, from janitor to entrepreneur. Yeah. E eu fiquei, uau, ainda agora me arrepia. Na altura arrepiou-me, ainda agora me arrepia. Depois desse artigo sair... É isso que eu queria perguntar. Este artigo deve ter tido um impacto nas tuas chamadas e no teu negócio. Não? Meu Deus, não dá para explicar. Foi a minha caixa de e-mail, o meu telefone, explodiu. Quando saiu o artigo em papel, explodiu. Eu tornei-me uma celebridade no mundo judeu. Eu ia fazer um evento, toda a gente, pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, tu és o Braulio, tu és o Braulio, tu és o Braulio. O artigo foi depois partilhado, foi partilhado pela Câmara de Comércios de Montreal, um exemplo de um imigrante de sucesso. Sei lá, eu recebi mensagens de pessoas que não conhecia, e depois o meu telefone começa eu quero falar com o Braulio do Gazette para fazer o bar mitzvah do meu filho. Uau. Quer fazer com o Braulio do Gazette, e a partir daí o meu nome tornou-se no maior nome na comunidade judaica, e foi aí que então aí a minha empresa explodiu, e nós em 2019, antes do Covid, nós chegamos aos 6 números, aos 6 algarismos por ano, só com a fotografia, o que é, e pronto, e nós, tudo o que vem com isso, muito trabalho, mas claro, não é, nós fomos, nunca nos meus sonhos mais wild eu imaginava ir a uma semana de férias às Bahamas e ficar no Atlantis Resort durante uma semana, na verdade, que é aquela grande resort, Atlantis Resort. Nós ficamos lá uma semana, fui à Inglaterra fotografar o casamento, tudo pago. Olha lá, as pessoas quando me contratam para fazer um casamento fora, eles têm que pagar tudo. Portanto, a melhor parte deste trabalho é quando és pago para viajar. Eu fui à Inglaterra, fui 3 dias, eu tinha lá um motorista à minha espera, com Mercedes. Uau! Eu olhei para ele, olha, I can get used to this is good. Na Inglaterra. E depois a empresa cresceu tanto que eu contratei pessoal, e nós chegámos a ter 7, 8 pessoas a trabalhar para mim. Vê lá, um empregado de limpeza, começa um empregado de limpeza. O fim de semana que eu fui à Inglaterra foi um fim de semana de loucos, porque eu fiz um bar mitzvah na quinta-feira de manhã, quinta-feira à noite apanhei o avião para a Inglaterra, sexta-feira, portanto eu cheguei lá sexta-feira de manhã, foi o dia só para me ambientar à diferença horária. Nessa mesma sexta-feira eu tinha uma equipa aqui a fotografar um bar mitzvah, enquanto eu estava lá. No sábado eu estou a fotografar o casamento, e ao mesmo tempo eu tinha 2 equipas aqui a fotografar 2 festas de bar mitzvah enormes. Uma das festas foi no Palácio de Congrès. Foi uma das que eles reservaram pessoas com muito dinheiro, não é? Claro. A outra festa foi no Time Supper Club, downtown Montreal. Oh, wow. Os meus clientes é tudo CEOs, doctors, lawyers. A tua esposa faz parte contigo faz parte, da exatamente. Ela é co-proprietária da empresa. Portanto, enquanto eu estava a trabalhar lá na Inglaterra, noutro continente, não é? A fazer um casamento, eu tinha 2 equipas aqui a fotografar 2 bar mitzvahs enormes. Dirigidas para a tua mulher, para a tua esposa? Sim. Dirigidas pela minha mulher. Ela ia de um lado ao outro para ver que estava tudo bem. No domingo eu apanho um avião para vir de volta para o Canadá. Enquanto eu estava no avião a vir de volta para o Canadá, a minha esposa e uma equipa estavam a fotografar um casamento aqui em Montreal. Eu chego aqui a Montreal às 9 da noite, meti-me num táxi e fui ter com eles o casamento que eu estava a fotografar, agarrei na minha máquina e continuei a trabalhar. Já agora? Já que estou aqui. Por causa da diferença horária, eu almocei em Londres e jantei em Montreal no mesmo dia. É verdade, por causa da diferença horária, eu almocei em Londres. Eu digo isto a rir, mas isto aconteceu. Eu almocei em Londres e jantei em Montreal no mesmo dia. Portanto, a minha vida mudou da noite para o dia, não é? E a tua clientela ainda é baseada na comunidade judaica? 99%. 99% é a comunidade judaica, é as escolas judaicas, as sinagogas chamam-me quando tem uma coisa assim privada organizada pela sinagoga. Entre os meus clientes eu tenho rabis. A sinagoga mais antiga da América do Norte fica em em Montreal. Chama-se Spanish Portuguese Synagogue. Foi fundada por imigrantes espanhóis e portugueses. Sim, já ouvi falar. É. O rabi de lá, ele é meu cliente. O bar mitzvah do filho dele fui eu que fiz. 99%. Eu gostava de ter mais clientes católicos, que é a minha religião, não é? Sim. Acima de tudo, gostava de ter mais clientes portugueses da comunidade. A comunidade portuguesa, não sei, não me conhecem, talvez.
Talvez, nunca foste, desde que estás aqui, nunca foste a várias festas, como a festa da Nossa Senhora de Monte. Sim, eu vou sempre à festa dos madeirenses também, que é em agosto. Eu estou sempre lá. Eu estou sempre lá, mas os casamentos portugueses que eu fiz aqui em Montreal foram os únicos que eu fotografei, amigos da família. Mas tipo a comunidade em si, não faço casamentos, o que é uma pena, porque eu gostava de fazer mais casamentos para a comunidade portuguesa, e sendo a comunidade portuguesa, fazia até preços mais acessíveis, porque é a minha gente, na verdade, eu adorava fazer fotografias para a minha gente, mas 99%. Eles podem ter, para quem está a ouvir, para o pessoal da comunidade aqui que está a ouvir, vocês ganhavam em falar com o Brawl para os vossos eventos e necessidades de fotografias. Do que viu, vocês ganhavam imenso em contratar ele. Agora eu gostava de entrar um pouco, já estamos quase 1 hora de conversa, no aspecto das redes sociais e como é a importância das redes sociais no teu negócio. As redes sociais, principalmente o Instagram, tornou-se na principal maneira como as pessoas me encontram. Os meus casamentos, os casais que me contratam para casamentos, eles todos encontram-me no Instagram. Todos os meus, 100% dos meus casamentos são marcados através do Instagram. Já os bar mitzvah é mais word of mouth, mas os casamentos fora do Canadá, nós fizemos casamentos na Jamaica, nós fizemos casamentos na Inglaterra, em Portugal, é tudo através, as pessoas encontram-me no Instagram. E agora, mais recentemente, com o Clubhouse tem-me trazido também imensos contactos fora do Canadá, e tem sido espetacular. Mas Instagram, sem dúvida que o Instagram, para mim, é o número 1. Eu ouço histórias de outras empresas, que é o Facebook, mas o Instagram, para mim, é o número 1, é a melhor maneira de conseguir clientes. Tornou-se fundamental. Eu aprendi, nunca me esqueço, um dia eu liguei para um indivíduo em Montreal, que ele é especialista no Instagram, isto foi em 2017, liguei para ele e disse, olha, eu quero te contratar para fazeres a minha marca mais conhecida no Instagram. E ele queria-me cobrar $1.500 por semana. $1.500 por semana, ok. O que é que eu fiz? Eu vou aprender a fazer isso eu sozinho. Lá está, eu tenho aquela mentalidade. Eu, quando quero fazer uma coisa que é para ter sucesso, tem que se tornar uma obsessão. Tornou-se uma obsessão. Eu passei horas e horas a ver vídeos no YouTube, Instagram, horas e horas, e aprendi a fazer sozinho. E agora eu não preciso de ninguém, faço eu sozinho, faço para mim e tenho sempre sucesso. O Instagram para ti ainda está-te a trazer mais negócio com o Clubhouse ainda? Por enquanto. Porque eu acho que o Clubhouse vai... Eu já te via escrever e a dizer que o Clubhouse tem dado uma ajuda também imensa desde o início ao Clubhouse também. Tremenda. E agora, o Clubhouse porque o Clubhouse era só para iPhone users, mas desde há 2 ou 3 dias atrás, agora é para Android users e vai explodir. Mais um market para ir buscar. Vai explodir. Portanto, redes sociais é tudo. Explica um pouco do que te vejo no Clubhouse. Eu às vezes escuto, eu ainda estou um pouco envergonhado de entrar e de falar numa sala, mas eu vejo-te sempre lá. Explica um pouco o conceito do Clubhouse. Ok. O Clubhouse é uma rede social, pronto. Ao contrário de Instagram e Facebook, o Instagram e Facebook é vídeo e fotografias, certo? Tu metes um comentário ou um reply e fica. Podes ir ver o comentário escrito há 2 dias atrás. Portanto, o Clubhouse funciona através de áudio. Não tem imagem, não tem vídeo, não tem fotografia. O conceito é muito parecido a um podcast. A diferença é que um podcast é pre-recorded, é pré-gravado e editado, e depois tu ouves o podcast, mas tu não interages. Tu ouves só, pronto, não participas. O Clubhouse é ao vivo, é áudio ao vivo e não é gravado. Portanto, o Clubhouse é uma aplicação que tu entras, tem imensas chat rooms sobre tudo que tu possas pensar, e celebridades estão lá a organizar chat rooms. O Bill Gates esteve lá há umas semanas atrás e qualquer pessoa pode falar. Eu há 3 dias tu viste o Tiger King. Sim. Eu há 3 dias atrás, eu e um amigo meu, we host a room com a Carol Baskin. Uau! E nós falamos com ela e ela falou connosco. Portanto, o Clubhouse é áudio, live, qualquer um pode entrar na sala, participar, falar,
e não é, there's no recording. Se tu perdes a sala, se tu sabes que há uma sala que está programada para as 11 da manhã, que é algo que tu gostes, vá lá, eu sei que tu gostas dos canadianos. Imagina que há uma sala, alguém que diz, eu vou ter aqui amanhã o Gallagher como convidado especial. Das 11 ao meio-dia. Qualquer pessoa pode ir lá e falar com o Gallagher. E o Gallagher fala contigo. E não é, mas não, there's no recording. É das 11 ao meio-dia. Se tu te esqueceste e entras na sala ao meio-dia e meia, a sala já não está lá e não podes ouvir porque não há, there's no recording. Já se foi. Portanto, é ao vivo, é uma questão de veres o que é que está a acontecer a tal hora, os teus interesses. Tu, quando crias um bio, escreves quais são os teus interesses e depois no teu feed, eles lá chamam hallway, Facebook a gente diz o feed, lá chamam hallway, começa a aparecer as coisas baseadas nos teus interesses. No meu caso é mais fotografia, portanto aparecem imensas salas de fotografia. Marketing, porque eu uso marketing, não é? Aparecem imensas salas de marketing. Imensas salas no meu hallway, isto é o que aparece mais. Depois tem outras, tem sobre yoga, tem sobre política, tem sobre... Tem várias coisas, é tudo, imenso. Tudo. O catálogo de sujeitos e de coisas que a gente pode seguir é imaginável. É fantástico. E algumas das salas, e essas salas, na maior parte, são organizadas, portanto, os speakers são pessoas que são experts naquelas áreas. E tu estás a ouvi-los a falar e aquele conhecimento, you're accumulating knowledge. Knowledge, e depois, tem um ícone que é à mão, como uma sala de aula, a gente levantava a mão para a professora deixar a gente falar, clicas no ícone quando queres falar e eles convidam-te a falar e tu e fazes perguntas àquelas personalidades. Quem estava lá? O Justin Bieber há dias estava lá. Vi também. E as pessoas estavam a falar com ele. O MC Hammer todos os dias está lá, o antigo rapper. O will.i.am dos Black Eyed Peas, ele está lá quase todos os dias também. Tem também um engenheiro que eu gosto muito, que é o Eric Weinstein. Sim. Está quase sempre lá, quase todos os dias também. E eu acho que não sei se é hoje ou se é amanhã, há uma sala que o convidado especial é o Dr. Fauci. Portanto, e ele responde perguntas. Portanto, há muitas perguntas sobre o Covid, isto e aquilo. Tu podes ir lá, eu posso ir lá e fazer perguntas a ele e ele responde. É fantástico. É uma aplicação. Aquela barreira entre celebridades e as pessoas, aquela barreira não existe. Qualquer um tem acesso. Como eu disse, eu tive 1 hora a conversar com a Carol Baskin sobre o documentário. Nós estivemos a falar sobre o documentário. E eu mudei um bocadinho a minha ideia que tinha sobre ela. Eu mudei um bocadinho depois de ouvir ela falar. Eu vejo que tu estás muito envolvido nas salas de fotografia. Sim. Estás lá mais para conhecer gente e para aprender ou para amanhã clientes? O Clubhouse serve de qual maneira? Por enquanto, porque o Clubhouse é uma aplicação nova. Eles só começaram em setembro do ano passado. É uma aplicação nova. Por enquanto eu estou lá para aprender e ensinar. Eu tenho as minhas próprias salas em que eu falo de tudo o que tem a ver com fotografia. Eu criei, portanto, no Clubhouse tu podes criar clubs e nos clubs crias as chat rooms. É um bocadinho como os grupos do Facebook. Tem o Facebook, tu crias um grupo no Facebook e depois arranjas admins para te ajudarem a fazer o grupo crescer. Portanto, eu tenho 4 ou 5 admins que são fotógrafos, mas em diferentes áreas de fotografias. Por exemplo, a minha fotografia é eventos. Isso é a minha especialidade. Eu tenho lá um dos admins que a especialidade dele é estúdio. Eu tenho lá um admin que a especialidade dele é fotografia de real estate. Não é aquela para real estate. Eu tenho lá um admin que a especialidade é bebés, fotografia de bebés, e eu tenho lá um admin que a especialidade é maternidade, as mulheres grávidas, maternidade, e a gente sempre cria salas e ensinamos qualquer pessoa, de todo, não interessa se estás a começar agora ou se já tens experiência, que quer entrar na sala para aprender, vem para a sala, levanta a mão, faz a pergunta. Eu tive uma sala há 2 dias atrás, que comecei às 9h30, a minha ideia era 1 hora de tempo, só a sala, e a sala durou até às 2 da manhã. Uau. Eu estava ali sentado no chão a falar. E uma pessoa abre-se uma cerveja e aquilo é áudio, portanto eu estou no meu pijama. Uma das razões que eu gosto mais daquela aplicação é que é áudio apenas. Eu posso estar nu a falar, portanto tenho a minha privacidade. Estás a perceber? É por isso que eu adoro aquela aplicação. É áudio, não é gravado, não há imagens, não há fotografia, não há vídeo. Deitado no sofá, estás a perceber? Eu há dias estive convidado especial, fui uma das minhas salas com mais sucesso, convidei um senhor chamado Jerry Gionis. Jerry Gionis é um dos top 5 wedding photographers do mundo. Uau. Então, na comunidade fotográfica toda a gente sabe quem é, ele é uma estrela.
e eu tive ele como convidado especial, e eu tinha nessa sala, tinha 300 pessoas nessa sala, por causa de ter de uma pessoa assim tão famosa. Um dos meus administradores, e nós fazemos amigos do mundo inteiro. Eu agora tenho amigos, pessoas que eu nunca conheci, mas que somos amigos porque estamos sempre nas mesmas salas, e a gente cria uma ligação. Um dos meus amigos agora chama-se Isaac Alvarez, de Los Angeles, e tu vais ao Instagram dele, a especialidade dele é estúdio. Ele tirou fotografias ao Stan Lee, o criador da Marvel, o Stan Lee. Todas as celebridades que tu vês nos filmes, ele tirou fotografias a eles. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, todos. E ele é meu amigo hoje em dia, e conhecemos no Club. Nunca nos conhecemos pessoalmente, mas estamos sempre lá juntos e fazemos salas. Nós fizemos os dois juntos a sala com a Carol Baskin. Cria uma ligação. Cria uma ligação, estamos sempre a falar. É fantástico. Epá, isto foi uma maravilha. Eu agradeço-te imenso da maneira que falaste hoje. Eu acho que vai dar inspiração a várias pessoas e que vais ser conhecido na comunidade portuguesa. Eu vou meter, para todos que estão a ver e a ouvir, eu vou meter o link para o artigo debaixo do podcast. Eu vou também meter o link para a página do website do Brawl, do Rocha Studio, e também o Brawl pode dizer a gente agora onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais, os teus nomes, para se alguém quiser procurar o Brawl, onde é que a gente pode encontrá-lo? Claro. Em primeiro lugar, mais uma vez, muito obrigado por fazeres isto. Um obrigado a quem assistiu. Nós somos uma comunidade famosa em Montreal por sermos gente trabalhadora e humilde, e eu tento dar a minha contribuição para continuar esse bom nome que a comunidade tem em Montreal. Mais uma vez, um conselho: vocês levantam-se todos os dias de manhã à noite para ir trabalhar. Vocês vão trabalhar para outra pessoa. Vocês nunca se esqueçam, vocês ganham 12, 15, 18, 20 dólares por hora, mas o vosso patrão cobra 40 dólares por hora pela vossa mão de obra. Porquê que vocês vão fazer isso para outra pessoa a vida inteira? Aquilo que vocês são bons a fazer, seja lá o que for. Eu tenho uma filha de 1 ano, oxalá ela seja médica, advogada, ou é o que nós queremos para os nossos filhos, mas se ela resolver ser eletricista, eu vou ensiná-la a ela a ter uma empresa de eletricista e não trabalhar para um eletricista. Se ela resolver ser canalizadora, plumber, então make sure you have your own business. Tudo o que é preciso para começar isso, tudo o que é preciso para nós começarmos a ter controle do nosso destino é ter iniciativa. É dar o primeiro passo, é não adiar. Vai falhar. É o passo mais difícil, é o primeiro. É o primeiro, exatamente. Medo de falhar, eu também tive medo de falhar. Eu tive pavor, eu tive noites sem dormir. E se falhar. Mas no dia a seguir, o reset. I'm going to reset and I'm going to do it. Nós todos temos uma montanha à nossa frente para trepar. Nós temos 2 escolhas. Ou tomamos o caminho mais longo e damos a volta à montanha, que é a nossa vida toda a trabalhar até os 65, 70 anos e depois esperar pela nossa reforma. Or climb the mountain, chegar lá em cima. Not only climb the mountain, name the mountain after you. You climb that big ass mountain and you name it after you. You get up there and say, "Bitch, you're gonna have my name now." That's a nice analogy. Very well said. Bem exatamente. Dito. Subir a montanha, quando chegar lá em cima, esta montanha é minha. Quando chegas lá em cima, quem está lá em baixo vai querer tirar, porque nós chegamos, é muito difícil chegar ao topo, é 2 vezes mais difícil ficar lá. Portanto, é extremamente difícil chegar ao topo, é 2 vezes mais difícil ficar lá. Vocês estão a dormir, vocês já estão no vosso 5º sono a dormir. Eu ainda estou a trabalhar à frente dos meus 2 computadores. Fui para a cama às 4 da manhã ontem e acordei hoje às 9 da manhã. Estás a perceber? Portanto, eu sou dono do meu negócio, nós estamos confortáveis, nós fazemos dinheiro, tenho pessoal a trabalhar para mim, blá blá, mas eu trabalho 2 vezes mais árduo do que trabalhava quando cheguei ao Canadá. Isto é verdade. Eu trabalho 2 vezes mais agora do que quando eu cheguei aqui ao Canadá. Mas é para mim. Portanto, vocês tomem conta do vosso destino, tomem a iniciativa. Vocês são bons numa área, seja lá o que for essa área, então certifiquem-se que as outras pessoas vão pagá-los pelos vossos serviços e vão pagar bem. Se fores bom naquilo que fazes, as pessoas vão te pagar bem. E hoje em dia, eu não esqueço dos fotógrafos mais caros, mas sem ter escola ou escolaridade e não sei o quê, eu hoje em dia cobro quase 400 dólares por hora. Estás a perceber? Portanto, é iniciativa, trabalho duro, muito duro. Meter na cabeça, eu sou bom naquilo que faço, eu sou melhor. Eu digo aos meus clientes, nunca me esqueço, um dos casamentos que eu marquei,
Eu fui falar com a cliente, com a noiva, e ela estava a fazer perguntas. E eu sabia, pelas perguntas que ela estava a fazer, eu sabia que ela tinha feito um download de perguntas. 10 questions to ask a photographer. Eu sabia pelas perguntas que ela estava a fazer. E ela faz as perguntas, eu estou a responder a última pergunta que ela faz. Okay, so I'm talking to 4 or 5 other photographers. Why should I hire you? Because they all told me they're the best. So why should I hire you and not the other 4 or 5? So, well, because my work is amazing. No. Make you this. Because my work is epic and I'm fucking amazing. I said it like this. I dropped the F-bomb. I didn't even think. Eu não pensei. Vou dizer F. Não, aquilo saiu. My assim. work is epic and I'm fucking amazing. E ela ficou assim. Ok, eu vou pensar e depois vou-te chamar. Eu saí do apartamento, tomei o elevador, estou a entrar no carro, o meu telefone toca. Era ela, lá do apartamento, a dizer, ok, Braulio, volta, vamos assinar contrato já. Uau. Estás a ver? Portanto, há que ter confiança, nós temos que ter confiança. Eu sou bom naquilo que faço e os meus clientes vão saber que eu sou bom. É bom ser humilde. I'm a humble guy. I do not believe in false modesty. You can be humble, but if you're good at what you do, don't be modest. Make sure the world knows you are good at what you do. Stay humble. But if you go in false modesty in a competitive world, you're going to be killed. You're going to get killed. Vais ser comido vivo. E eu não gosto disso. Eu sou bom naquilo que faço e eu digo, eu sou bom naquilo que faço, acabou-se. Porquê que vais-me contratar? Porque ninguém faz isto melhor do que eu. Mas tu és convencido. Eu não sou convencido. Mas eu não gosto de falsa modéstia. Humildade. Humildade é muito bom. Eu sou uma pessoa humilde. Eu vou à Madeira, vou com os meus amigos com quem eu cresci. Estás a perceber? Eu sou uma pessoa humilde. Mas tens confiança na qualidade do teu trabalho. Exatamente. Há que ter confiança. E quando tu transmites essa confiança aos teus clientes é quando as pessoas... Claro que depois tens que entregar. You have to deliver. Não é só ter confiança e deliver shit. Não, tens que entregar. Não é verdade? Portanto, quando tens todas essas combinações certas, mais a vontade de trabalhar é extremamente importante. Isto torna-se uma obsessão. É a receita para o sucesso. Ninguém te vai parar. Vais trabalhar duro o resto da vida, mas é para ti. Vais comprar aquilo que tu quiser e é para ti. E a tua vida melhora, começa a fazer mais dinheiro, não é? Nós tínhamos um apartamento em Repentigny e agora tenho uma casa de 2 andares em La Salle, não é? O meu carro está pago, não tenho que me preocupar com dívidas, estás a perceber? Mas eu trabalho todos os dias, todo o santo dia, eu trabalho 14, 16 horas por dia. Mesmo quando eu não tenho eventos, eu estou aqui à frente do computador, é a arranjar as fotos, não é? A trabalhar nas fotos. Eu trabalho 14, 16 horas por dia. Todos os dias. Até estás-me a dar inspiração para mim. Eu agora quero, quando eu abaixar contigo, eu acho que eu vou mandar e-mails para várias pessoas para ver se eles querem fazer entrevistas comigo. Claro, é verdade, não é só go with the flow, tem que se meter o trabalho. You create your own flow, you don't go with the flow, you make your own flow. É bem dito, outra vez. É assim, e a minha mentalidade é esta. Então diz ao pessoal, onde é que a gente pode encontrar o Braulio nas redes sociais e no website? Portanto, a minha empresa chama-se Rocha Studio. Rocha, que é o meu último nome, Braulio Rocha Studio. rochastudio.ca. Eu tenho que atualizar esse site, tenho que meter fotos novas, que as fotos lá são um bocado antigas. Eu estou mais atualizado no Instagram. Portanto, se querem me encontrar no Instagram, Rocha Studio, @Rocha Studio, portanto o símbolo @Rocha Studio, tudo numa palavra. Vão ver lá todas as minhas fotos de casamentos. Depois eu criei, porque uma estratégia que eu tenho no Instagram é não misturar os trabalhos, porque depois se eu meto fotos de bar mitzvah ou fotos de estúdio na página de casamentos, os casais quando vão àquela página começam a ver fotos de bar mitzvah e fotos de estúdio, vão perder o interesse. Então Rocha Studio, @Rocha Studio, só casamentos. Depois The Bar Mitzvah Photographer, bom, a comunidade portuguesa não são os dias, mas podem ver o estilo de fotografia que eu faço. Claro. Portanto, The Bar Mitzvah Photographer, the underscore bar mitzvah ou bar mitzvah underscore photographer. E assim já vem o meu estilo. Ou se querem fazer fotos de família, que eu faço imensas, é Rocha Studio Portraits. Rocha Studio underscore Portraits. Querem fazer sessões de família, está lá o exemplo dos meus retratos de família. Portanto, essas são as maneiras mais fáceis de me encontrar Então, se alguém quiser ir ver o trabalho do Braulio e a qualidade das fotografias que ele faz, podem encontrá-lo no Instagram. Eu até talvez vou experimentar de encontrar, eu vou meter também na descrição e no bio os links para o Instagram do Braulio, para vocês verem o trabalho dele. E vocês que
ganham em chamar para os seus eventos o Brawl e o Rocha Studio. Então, e sempre tem um fotógrafo português, não é? Sim. Keep it in the family. Exatamente. Então, Brawl, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi um prazer, foi uma inspiração para mim e espero que foi uma inspiração para os que estão a ouvir e a ver. Eu agradeço outra vez e até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado, Michael. Adeus, bro. Tchau.